amigos da TV Long HD, mais um túnel do tempo aqui na cadeira do artista, Dr. Newton Zebes, tudo bem? Oi, tudo bom, tudo bem. Vamos relembrar hoje uma figura exponencial do município de Montenegro, foi o Manuel de Souza Moraes, que Sim. inclusive cedeu seu nome para uma das escolas da cidade, né? Sim. Tu tinhas um grau de parentesco com ele? É meio longe, né? Porque a minha avó paterna, ela era a prima dele, Prima. Moraes, é. Então, mas era um parentesco assim, meio de longe, né? Porque a minha avó, eles moravam moravam um bom tempo no interior, né? E ele nessa vida na cidade, assim, eles praticamente não tinham, não mantinham uma relação, né, familiar, né? Mas eram parentes. Mas a gente conhecia muito ele, né? O seu Manuel de Souza Moraes. Ele morava aqui na esquina? Maneca Moraes. Maneca Moraes. Era um cara de 1,5 m, um pouco mais de altura, assim. Falava grosso. E por que apelidaram ele de Maneca? Eu acho que é pelo tamanho dele. Tamanho. O apelido de Maneca, né? Manuel, Maneca, né? E ficou Manequinha, né? Manequinha. É. Todo mundo chamava de Manequinha? Todo mundo chamava esse é Maneca, esse é Manequinha e tal. Tá. Mas ele era uma figura, assim, muito participante na sociedade, né? Ele, principalmente, assim como o doutor Paulo Ribeiro Campos, ele gostava muito de participar da atividade cultural da cidade. Sim. E a esposa dele também. Ele, para te ter uma ideia, assim, ele era um cara muito visionário, né? E a atividade dele, ele era gerente de banco, né? Do Banco da Província. Ficava embaixo? Ficava aqui e ele morava em cima. Ah, sim. E aí ele até fez a primeira fábrica de bolinha de Natal, foi ele que fez aí. E era dele. Era dele. E então, para te ver assim a influência dele, que tem uma escola que se chama Manuel de Souza Moraes, né? Nome de rua e tudo, né? Mas ele era um cara assim muito amigo do pessoal, e o meu avô materno era muito amigo dele, né? Eles se davam muito de se visitar e coisa, né? E então, quando a mãe casou, eu nasci, assim, eu cresci conhecendo ele, né? Porque meu pai trabalhava no Sul Banco, que era aqui na esquina, e ele ali e aí o meu pai era caixa naquela época, mas ele tinha ali uns funcionários que eram muito amigos do meu pai, por exemplo, o seu José Silveira, o Zé da Pasta. Ah, sim, famoso. Esse era muito dado, né? Muito amigo, e trabalhava com ele ali. Mas assim, para te ter uma ideia, eu buscava, até eu contei já, eu buscava leite, né, da vaquinha. A vaquinha era um carro, era uma caminhonetezinha com um tarro grande, e que eles pasteurizavam o leite ali embaixo, onde foi a Deal. Na beira do rio? Na beira do rio, até onde pegou fogo esses tempos aí. E então dali saía, ela saía apitando, de esquina em esquina. Ela parava e a gente ia buscar o leite. Ia com uma panelinha lá e pegava 1 litro, 2 litros e tal. E ia lá em casa, quem tinha que pegar o leite era eu. Então, quando ela apitava lá na outra esquina, eu levantava e ela ia chegando aqui, eu já estava chegando também. E ele ficava lá em cima, na janela, né, olhando o pessoal e gritando, ô fulano, daí e tal. E para mim, eu cheguei, eu cresci, né, e meu pijama ficou meia canela, assim. E eu saía de pijama da cama, né. Daí ele gritou, ô Niltinho, vai caçar marreca? Eu fiquei todo, né, com aquele pijama, né. Aí o pessoal dava risada lá e coisa, tudo na brincadeira, né. Mas eu conhecia muito ele, né, assim, de se visitar, né. E basta ver, uma vez o meu avô ficou doente, ele ia todos os dias lá visitar meu avô, né. Sim. E devido àquela amizade, né. Mas assim, em suma, ele foi uma pessoa muito importante na cidade, pela presença dele e pelas atividades dele, né, na sociedade, assim. Ele era um cara empreendedor, e na atividade dele no banco, assim, ele influenciava muitas empresas, né,
E era muito participativo nisso. E essa loja de bolinhas de Natal que ele tinha era concomitante no mesmo período em que ele era o gerente? Sim, Ah, tá. sim. Ele tinha... Era quase na frente a loja, né? É quase na frente, ali onde é a Lebs, né? Depois teve a Chevrolet, mas tinha uma peça assim grande no fundo que englobava, né? Eu nem sei se ele tinha participação no prédio ali, que depois, antigamente era da Willys, né? Sim. Depois passou a ser da Chevrolet. Naquela época da Willys, eu também não me lembro se o seu Dr. Niquinho Rosa era sócio da Willys. Eu acho que sim, que depois aí eles passaram, a Willys parou de importar carro, Sim. Aí veio a Chevrolet, né? Aí ficou a Chevrolet. E o Heitor Miller, será que entrou depois da Chevrolet? Eu tenho a impressão que ele é da época da Willys. Ele e o Niquinho. Ele, o Niquinho, é. Uhum. O Jorge Wagner talvez entrou depois. Entrou depois. Tá. Entrou depois, que o Jorge era mais da parte da burocracia do funcionamento do negócio, né? O escritório e Legal. coisa, né? Essas atividades assim. Eu sei que eles eram ali depois uns 7, 8 sócios. Sim. Eu não sei se o senhor Maneca não era meio sócio ali também. Mas ele tinha aquela fábrica ali. Era a única fábrica que tinha aí. Era muito movimentada. É mesmo? Ele fazia movimento. Bom. Porque não Vocês tinha compravam outro. ali? Sim, todo mundo comprava ali. Ele vinha gente de fora, buscava caixas ali, e a gente daqui, o pessoal comprava aquilo necessário para montar o pinheirinho, né? Porque naquela época o pinheirinho era... Toda casa tinha um pinheirinho, né? E o pinheirinho ainda era um pinheirinho natural, né? Aqui na frente tinha um ponto de venda, bem aqui, onde tem agora, onde tem esse mercado ali, tinha um muro e um terreno baldio, e do lado, onde é o escritório Steck ali, tinha uma lojinha de calçados do Zengel. Eles moravam para fora, em Pinheiros. E então aí o pai e a mãe deles vinham na época de Natal, dia 21, por aí, eles já largavam os pinheirinhos ali no terreno e na frente. Vendiam tudo, todos os pinheirinhos, todos naturais, né? Era interessante aquilo. Né? Muito bem. Perfeito, Nilton. Pessoal, a gente volta então semana que vem e eu vou continuar com o meu tratamento. Certinho, tá bom. Vamos lá, então? Vamos lá.